Fala, galerinha do sexto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo do terceiro bimestre, né? A gente veio estudando as questões do clima, falamos de clima e tempo, falamos sobre os elementos do clima, sobre os fatores do clima. Fizemos na nossa última aula a correção de alguns exercícios do livro, né? Até a página 277. E hoje nós vamos falar sobre os climas do mundo, né? Que no livro de vocês começa a aparecer na página 280, tá? Então, a gente vai estar falando aí do conteúdo que está na página 280 e 289 hoje, tá bom? Que faz referência aos tipos climáticos, aos climas que acontecem ao redor do mundo, né? Para isso, a gente precisa relembrar algumas questões que nós falamos nas aulas anteriores. Né? A primeira delas é o fato de que os climas eles são diferentes em cada local do mundo devido aos fatores climáticos que atuam em cada região. Lembra lá que os fatores climáticos são aqueles que vão, perdão, gente, que vão dar, né, as características de um determinado clima. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas, vegetação, relevo. São os fatores que vão construir, né, as características de cada clima. E aí, dependendo de onde nós estamos no globo, nós vamos estar sob a influência de um ou mais desses fatores que eles vão proporcionar a característica daquele clima. Por isso, nós temos climas tão diversos no mundo, né? Esse mapa que está aparecendo para vocês mostra essa diversidade climática que nós temos no planeta, né? Principalmente, além, né, do fato desses fatores atuarem de forma diferente em cada uma dessas regiões do planeta, nós temos aí um dos fatores, que é a latitude, que vai proporcionar para a gente alguns grupos, podemos dizer assim, alguns grupos de tipos de climas, né? Climas quentes, climas frios, climas temperados, climas de altitude. Então, quando a gente fala desses, né, grupos de tipos de clima, eles estão muito relacionados a esse fator da latitude, por exemplo, né? É só a gente relembrar das aulas anteriores que nós vimos que, devido a essa diferença de latitude, né, que nós temos no planeta, até 90 graus para o norte e até 90 graus para o sul, nós temos as chamadas zonas térmicas do planeta, né? A zona intertropical, a zona temperada e a zona polar. Com isso, a gente consegue perceber que os tipos de clima, né, quentes vão predominar nessa zona intertropical. Os tipos de clima temperados vão predominar na chamada zona temperada, né, acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio. Os climas frios, né, vão predominar nas zonas, né, polares. Então, a latitude é um dos fatores fundamentais para explicar e para as características de cada clima, né? A altitude, que nós vimos que também é um fator climático, é outro que vai dar aí a característica de um clima muito próprio, muito particular, de áreas que são influenciadas pela altitude, que é o clima de altitude, tá? Normalmente pode ser chamado, e ele é normalmente chamado, de clima frio de montanha, né? Esse tipo de clima, ele só acontece, gente, em áreas de grandes elevações, em áreas de montanhas, de cadeias de montanhas, né? É o que a gente
por exemplo, encontra na Cordilheira dos Andes. Vocês podem perceber que, inclusive, a cor aqui, né, é a cor referente a esse clima de altitude, a Cordilheira dos Andes. Encontramos aqui, ó, aonde a gente tem o Monte Everest, as Montanhas Rochosas, né? Em algumas outras partes do globo, aonde nós encontramos uma altitude bastante elevada, a altitude de montanha, realmente, acima de 3.000 metros de altitude. Por que eu estou focando isso? Porque existe um clima chamado de clima tropical, né? Que não está aparecendo nessa listagem, mas que a gente chama de clima tropical de altitude. Esse clima tropical de altitude ele acontece em áreas mais elevadas, em áreas de zonas da zona intertropical, mas em áreas mais elevadas, tá? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, alguns de vocês já devem, inclusive, ter ido a Petrópolis, né? Petrópolis acontece o clima tropical de altitude. É uma elevação, é mais alto, né? Tem uma altitude de mais ou menos uns 900 metros acima do nível do mar e tem como clima o clima tropical de altitude. Não é o clima de montanha, o clima frio de montanha, não é um clima de altitude, porque nós não estamos falando de uma montanha, né? Então, por isso existe o clima tropical de altitude também, já que a altitude vai influenciar nas características climáticas dessa área, mas não da mesma forma como um clima, né, de altitude, um clima frio de montanha, por exemplo, tá? Então, nós podemos ter aí essas categorias de clima, né? Climas quentes, climas frios, climas temperados. Vocês podem estar se perguntando, professora, por que o clima desértico está no meio do clima frio? Nós não temos desertos apenas, né? Vocês podem perceber que tem desertos, né? Clima frio, desértico, no grupo do clima frio, e clima desértico no grupo, do clima quente, né? Nós não temos desertos apenas quentes, nós temos desertos também gelados, tá? Por isso que ele também se encontra aí no clima desértico. A partir de agora, nós iremos... Deixa só eu dar uma correção nessa daqui, para não ficar embolado para vocês. Deixa eu ver se outro está igual. Não, só esse mesmo que estava. Vamos voltar lá. A partir de agora, a gente vai falar das características aí, de um pouquinho, de cada um desses climas, né? Então, para começar aqui para vocês, o clima equatorial, né? O clima equatorial, vocês podem perceber que ele está acontecendo basicamente nessa área aqui, próxima à linha do Equador, né? É um dos climas mais quentes do planeta e também um dos climas mais úmidos que nós encontramos aí no nosso planeta, tá? Para vocês, agora está aparecendo um climograma, né? Eu não me recordo se eu falei em aulas anteriores sobre o climograma, mas eu vou dar uma explicação aqui sobre ele, mesmo se eu já tiver falado, para caso eu não tenha falado, vocês consigam entender, né? O climograma ele é um gráfico que mostra para a gente as características do clima. Seja qual clima for, nós podemos construir um climograma, podemos construir esse gráfico, né, daquele clima. E o que ele mostra para a gente? Ele mostra a temperatura e a pluviosidade, que é a precipitação, a quantidade de chuvas que caem durante um ano naquele determinado local, né, onde aquele clima acontece. Vocês podem perceber que aqui embaixo nós temos os meses do ano, de janeiro até dezembro. De um lado, nós vamos sempre encontrar os valores referente à precipitação. Pode ser desse lado ou desse, tá? O lado não importa. O que importa é que a gente olhe, né, a unidade de medida. Milímetros está falando da precipitação, da chuva. Graus Celsius, ou se tiver escrito temperatura, está falando da temperatura que acontece naquele local, tá? Então,
Quando a gente olha para o climograma, nós vamos ver essas informações: a precipitação e a temperatura. Assim, a gente consegue saber se o clima é um clima quente, se ele é um clima úmido, quando chove mais, quando chove menos, qual é a estação chuvosa, qual é a estação seca, né? Quando é inverno, quando é verão. Eu consigo saber tudo isso olhando para esse climograma. A minha linha vai representar a temperatura e as barrinhas estarão representando a pluviosidade, a quantidade de chuva. Então, observa o seguinte: quando eu olho para esse climograma do clima equatorial, o que eu percebo sobre a chuva, sobre a pluviosidade? Eu percebo que todos os meses eu tenho uma quantidade bastante alta de chuva, né? Como eu sei, professora, que é uma quantidade alta de chuva? Gente, uma quantidade normal de chuva para um mês, assim, um mês que tenha tido até bastante chuva, é a partir de 100 milímetros, né? Então, normalmente, você vai ver, né, em climas que tenham uma regularidade de chuvas, ou seja, que tem chuvas distribuídas, presentes o ano todo, você vai ver que as barrinhas sempre vão estar acima do 100 em cada mês, né? Pode ser que tenha um período que elas estejam abaixo do 100. Isso significa que aquele período é um período mais seco, tá? E quando elas estão bem acima dos 100, significa que é bastante chuvoso. O que eu percebo quando eu olho para cá? Que as minhas barrinhas no clima equatorial sempre estão acima de 200. Só aqui, ó, no meio do ano, que elas dão uma reduzida. O que está acontecendo aqui quando elas reduzem? Como que eu sei o que está acontecendo aqui quando elas reduzem? Não é apenas porque eu estudei, é uma questão de lógica, tá? Observa a linha aqui, ó. A linha mostra a temperatura. Quando é que a temperatura cai? Justamente aqui no meio, né, do meu gráfico. Isso significa que as minhas temperaturas mais baixas estão acontecendo no meio do ano. Se eu tenho temperaturas mais baixas, normalmente as temperaturas mais baixas acontecem quando? No inverno. Isso significa que no meio do ano eu tenho inverno. Isso também já me faz saber que eu estou no hemisfério sul. Por quê? Porque no hemisfério sul o inverno é no meio do ano. No hemisfério norte, o inverno é no final do ano. Lembrando lá que as estações do ano sempre são invertidas, né? Quando no hemisfério é uma estação, no hemisfério oposto é a estação oposta. Quando é inverno em um, é verão no outro. Quando é primavera em um, é outono no outro. E vice-versa, né? Então, quando eu olho para cá, eu vejo que a minha barrinha tem uma pequena queda de temperatura. Perdão, a minha linha tem uma pequena queda de temperatura no meio do ano. Aqui eu tenho inverno, né? Diminuiu a minha quantidade de chuva, mas mesmo assim, observa que ela se manteve acima do 100, né? Então, eu posso perceber o seguinte: o clima equatorial, ele tem como característica uma pluviosidade bastante alta, né? Normalmente, a média de chuvas anual no clima equatorial é de aproximadamente 2.000, 2.500 milímetros de chuva no ano. Ou seja, ela é bem distribuída, constante e abundante durante todo o ano. Eu tenho chuva, bastante chuva durante todos os meses do meu ano, onde acontece o clima equatorial. E a minha temperatura, ela é elevada também durante o ano todo. Vocês podem perceber que mesmo no inverno, a temperatura não diminuiu, né? Não atingiu menos de 20 graus. O que significa que as temperaturas nesse clima são temperaturas altas, né? A média de temperatura é em torno de 25 graus. Isso não significa que não faça menos ou que não faça mais, pelo contrário. Faz mais do que 25 graus e faz menos do que 25 graus também, tá? Só que quando a gente fala de uma característica do clima, a gente usa as características gerais,
Então, a gente fala da média. A média de pluviosidade, a média de temperatura, né? Então, a média de temperatura no clima equatorial é de 25 graus. Isso pode, obviamente, acontecer temperaturas mais altas e temperaturas mais baixas, né? Então, o clima equatorial é esse clima que acontece próximo à linha do Equador, é um clima muito quente e muito úmido, né? Chuvas abundantes durante todo o ano e uma variação de temperatura bem baixa, ela se mantém alta praticamente o ano todo. Aqui nós temos uma imagem, né, de áreas onde acontece o clima equatorial. No Brasil, acontece na região norte, onde fica a floresta amazônica, né? E o que a gente percebe? Que esse clima é muito úmido, tem essa quantidade de chuvas, né? Em função também da vegetação que acontece nessa área, que é uma vegetação, né, muito densa, muito extensa e que proporciona uma grande umidade, tá? Além disso, aqui no caso do Brasil, por exemplo, na região, né, norte, nós temos uma grande abundância dos corpos hídricos, muitos rios, né? O maior rio do mundo em volume de água, então, que é o Rio Amazonas, nós temos presente nessa região. É uma área bastante úmida, tá? Próximo clima aqui, ó, clima tropical. O clima tropical vai acontecer entre, né, a área dos trópicos, trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, todas as regiões próximas ao trópico de Câncer, ao trópico de Capricórnio, né, e aqui dentro da zona intertropical, vão ter aí a ocorrência do clima tropical. E aí a gente precisa destacar o seguinte: o clima tropical, ele pode ser subdividido. Eu posso ter o clima tropical continental, o clima tropical litorâneo, ou úmido, como ele também pode ser chamado, e o clima tropical de altitude. Por quê? Vai depender do fator climático que está atuando. Olha só, quando eu falo tropical de altitude, qual é o fator climático que atua na característica desse clima? A altitude. Quando eu falo tropical litorâneo ou tropical úmido, qual é o fator climático que atua e dá característica para esse clima? Ele está perto do mar, ele vai ter ali, ó, a maritimidade, né? Atuando bastante na característica desse clima, né? Quando eu falo do tropical continental ou tropical típico, como ele também é chamado, eu estou falando do clima tropical que acontece mais no interior do continente, que vai sofrer, por exemplo, a continentalidade. Então, eu posso ter essas 3 variações do clima tropical, né? Cada um deles vai ter uma característica diferente. Esse climograma que está aparecendo para vocês é do clima tropical continental ou tropical típico, né? O que a gente percebe? Ele é um clima que tem chuvas, né, distribuídas durante o ano, mas que se concentram no verão, né? Que é quando eu tenho as minhas maiores temperaturas, né? No final do ano e no início do ano no hemisfério sul. Então, o verão do clima tropical continental, ele é um verão chuvoso, mas o inverno, olha aqui, é um inverno seco, né? O clima tropical continental tem chuvas durante o ano, concentradas no verão, né? Com o inverno seco. Então, você tem 2 estações bem marcadas no clima tropical continental. O verão chuvoso e o inverno seco, né? No inverno, as temperaturas têm uma queda, né? Reduzem, mas ainda assim são temperaturas quentes, né? Nós não temos um inverno rigoroso onde acontece o clima tropical continental, tá? Pelo contrário, nós temos um inverno que é extremamente agradável, que tem temperaturas que, na verdade, são temperaturas que, comparadas com os locais de clima frio, né? São temperaturas que, para eles, são até temperaturas quentes, tá?
mas nós temos aí uma queda de temperatura. A média de temperatura do clima tropical continental vai variar ali mais ou menos entre 20 e 25 graus de média, né? No inverno, ela atinge temperaturas mais baixas e no verão, essas temperaturas são sempre mais elevadas. Claro, lembrando que passa dos 30 graus, passa dos 35 graus, esse 25, 20 graus são médias de temperatura, tá? Aqui uma área onde acontece o clima tropical continental, né? Nós temos aí no Brasil, por exemplo, né? A área do Cerrado, uma região onde acontece o tropical continental, que é bem quente, com inverno seco e um verão mais chuvoso, né? Temos também aí, ó, outra área onde ocorre o clima tropical continental. E aí, essa imagem e a próxima permite com que a gente reconheça essa estação chuvosa e essa estação seca, né? Essa região aí do Pantanal brasileiro, por exemplo, né? Pantanal Mato Grossense. Aqui a gente está numa estação chuvosa, né? No verão, por exemplo. E aqui a gente tem a mesma área no inverno, né? Uma estação de seca. Clima tropical litorâneo. Olha como mudou, né? No clima tropical litorâneo, nós temos uma quantidade de chuvas muito mais elevadas, né? Muito mais elevada. Chegando aí a 1.500, 2.000 milímetros no ano. Então, elas são distribuídas durante todo o ano, né? Concentradas também no verão. O inverno tem uma queda nessa pluviosidade. As temperaturas, olha só, são mais constantes. A variação de temperatura no clima tropical litorâneo, ela é muito menor do que no clima tropical continental. Lembra lá que a maritimidade faz com que a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura, seja menor. A continentalidade proporciona uma variação de temperatura maior. Por isso que no tropical continental eu tenho, né, uma queda bem acentuada no meio do ano, que é o período de inverno aqui no hemisfério sul. Mas no tropical litorâneo, essa queda ela é bem sutil, vocês podem perceber na linha, né? A minha temperatura ela é praticamente constante. Então, eu tenho, inclusive, um inverno mais quente do que no tropical continental, porque a minha temperatura não sofre tanta variação. As chuvas são distribuídas ao longo do ano, porém, com uma maior ocorrência no verão, né? O inverno é um pouco mais seco, mas eu tenho chuva durante todo o ano, não tenho nenhuma estação de escassez. Eu tenho uma estação que é mais seca, que é o inverno, porém não é uma estação de escassez onde não chove, tá? O outro tropical, aqui uma imagem de uma área de clima tropical litorâneo, vocês podem perceber que está justamente ali fazendo limite com a área, né, do mar, do oceano. E agora o tropical de altitude. Olha como o tropical de altitude já tem uma coisa completamente diferente dos outros em relação à temperatura. Olha como essa temperatura no meio do ano cai. E olha como no restante do ano também não são temperaturas elevadas. Tem uma média de 20 graus de temperatura, né? A gente está falando de áreas de grandes de elevações, né? De altitude mais elevada. Então, a gente está falando da influência desse fator climático, que é a altitude. Quanto mais alto eu estou, mais frio fica o meu clima, né? Então, o clima tropical de altitude, apesar de ser um clima que acontece na zona intertropical, que é uma área quente, de climas quentes, o clima tropical de altitude, dentro de todas as variações do clima tropical, é o que apresenta as menores temperaturas. Por quê? A altitude vai estar influenciando e ela vai ser um fator muito importante na característica do clima. Quanto mais alto eu estiver, mais frio eu vou ter. Então, o clima tropical de altitude tem um inverno com temperaturas bem baixas. Quem já foi a Petrópolis, Teresópolis, nesta época, no meio do ano,
nós temos temperaturas aí de 10, 11 graus, às vezes até menos, e a sensação térmica pode até parecer que está fazendo uma temperatura negativa, né? Por conta da sensação térmica, principalmente se estiver ventando também, tá? Então, inverno bem seco, clima tropical de altitude tem um inverno bem seco e a chuva é concentrada no verão, né? Aqui a gente pode dizer que, de forma bem clara, nós temos chuva concentrada no verão e um inverno bem seco no clima tropical de altitude. Aqui uma imagem, né, de área de clima tropical de altitude. Esse tipo de vegetação, que, né, é muito comum no sul do Brasil, que são as araucárias, acontecem muito, né, em áreas mais frias. Então, nessas áreas de clima tropical de altitude, como Petrópolis, Teresópolis, áreas de serras, a gente encontra esse tipo de vegetação, né? Você pode reparar que a folhagem das árvores nesses locais são mais finas, né? O que a gente chama de folhas acicofoliadas. São folhas mais fininhas, né? Porque são folhas que têm uma característica, se adaptam a climas mais frios. Clima subtropical, tá? É um clima de transição. A gente está saindo da área quente do planeta, da zona térmica quente, né? Que é a zona intertropical, para entrar na zona temperada, que é uma zona mais fria. O clima subtropical nós vamos encontrar acontecendo abaixo do Trópico de Capricórnio, né? E aqui, ó, acima do Trópico de Câncer. Esse clima é um clima que tem aí uma variação de temperatura, né, bastante significativa, principalmente no inverno. Ele é um clima mais frio. No Brasil, a gente tem um clima subtropical na região sul do Brasil, que é a região mais fria do nosso país, né? Ela está abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, a gente tem inverno, né, com temperaturas bem baixas. Nesse tipo de clima, a gente já consegue perceber aquelas 4 estações do ano um pouco mais definidas, né? O verão é bem quente, o inverno é bem frio, primavera, outono. Nós conseguimos perceber essas características, as características de cada uma dessas estações de forma muito mais definida e clara no clima subtropical do que no clima tropical. No clima tropical, a gente vê lá aquelas 2 estações. O inverno, quando as nossas temperaturas caem um pouco, e o verão bem quente, né? Mas o próprio inverno é muito quente também. Agora, no caso do clima subtropical, não. Nós temos um inverno bem rigoroso. Claro que não tão rigoroso quanto os do clima temperado, do clima frio. Mas nós temos um inverno com temperaturas baixas, né? Massas de ar frias atuando. E aí, a gente também pode perceber que, diferente do clima tropical, que tem chuvas o ano todo, mas que elas se concentram principalmente no verão, no clima subtropical isso não acontece. As chuvas, elas são bem distribuídas durante o ano. Elas acontecem durante todo o ano. Eu não tenho uma estação mais chuvosa ou uma estação mais seca, né? Eu tenho chuvas distribuídas durante todo o ano e não concentradas em uma determinada época, né? A gente chama isso de chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá? Uma imagem de área de clima tropical, subtropical, perdão, né? Você pode ver que tem uma vegetação formada por estepes. A gente ainda vai ter aula para falar sobre os tipos de vegetação e a gente vai conhecer melhor. Mas são vegetações associadas a esse clima mais frio, né? Clima semiárido, um clima que acontece ainda nessa zona quente do planeta também. Ele é um clima, né, que vai ter como característica chuvas irregulares, né? Ou seja, pouca chuva acontecendo aí ao longo do ano. E temperaturas bastante elevadas. Vocês podem perceber que as temperaturas estão ali por volta, né, dos 30 graus. Claro que no inverno você tem aquela redução, mas olha como ela continua bastante elevada, né? Acima dos 25 graus.
Então, você tem uma média de temperatura bem alta no clima semiárido, é um clima bem quente, e um clima com pouca quantidade de chuvas, né? Com pouca precipitação. A pluviosidade dele é muito baixa, né? Porque ele não é um clima desértico, né? Por que que ele não é? As áreas onde acontece o clima semiárido não são áreas desérticas. Porque no caso do clima semiárido, nós temos a presença de chuva, né? É uma chuva escassa, né? É uma chuva irregular. Acontece numa quantidade muito baixa durante o ano todo, né? Mais ou menos ali uns 700 milímetros de chuva no ano. Mas acontece, né? No clima desértico, essa quantidade é infinitas vezes menor, né? A gente vai ter aí no clima desértico uma precipitação que não vai chegar nem a 200 milímetros por ano. Então, o clima semiárido é um clima muito quente, muito seco, com uma escassez de chuva muito grande, né? Mas que ainda assim tem a presença da pluviosidade. Vocês estão vendo uma imagem da caatinga, que é um tipo de vegetação brasileira que se adapta a essas altas temperaturas e à escassez de chuva e que acontece justamente no sertão nordestino, que é onde no Brasil acontece o clima semiárido, tá? Vocês podem perceber aí, ó, como fica, né, o solo nessa região no período de seca. Só não se torna um deserto porque ele ainda tem uma pluviosidade e tem outros fatores que contribuem para não virar uma área de deserto. Mas vocês podem perceber que é uma área bastante seca, né? Clima desértico ou clima árido. Outro clima extremamente quente e bastante seco. Olha como essa região, esse climograma, está mostrando que a pluviosidade é muito baixa, né? Ela não passa ali, ó, dos 10 milímetros. O mês de maior precipitação não atinge provavelmente nem 10 milímetros. E tem meses que nem tem precipitação. Então, observa como é uma área, né, de extrema escassez de chuva. Aqui a gente já vê o seguinte, olha só. A temperatura mais alta está no meio do ano. Isso significa que eu tenho verão aqui. Verão no meio do ano, eu estou no hemisfério norte. Esse climograma é de algum lugar no hemisfério norte, porque o inverno está no final do ano, né? Que é quando eu tenho as menores temperaturas, tá? Que é quando eu tenho, então, as menores temperaturas. O que eu percebo aqui é o seguinte, no clima desértico ou clima árido, as temperaturas são sempre muito elevadas, né? São sempre temperaturas muito altas, podendo chegar aí a 40, 50 graus durante o dia. E à noite, infelizmente, faz muito frio, por motivos que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Você não tem umidade, não tem nada que retém o calor durante a noite. Então, é muito quente durante o dia e à noite, infelizmente, você tem temperaturas bastante frias. Uma imagem de uma área de, né, clima desértico, tá? Vocês viram outras imagens do deserto do Atacama, do deserto da Namíbia. Dá para vocês terem uma ideia que o deserto não é apenas assim, né? Mas é para deixar bem claro para vocês que é uma área onde você tem temperaturas extremamente elevadas e baixíssima, quase nenhuma pluviosidade. Clima polar. Clima polar é o clima mais frio do nosso planeta, tá? Tanto que vocês podem ver que ele está acontecendo, né, na região bem extrema, ao norte e ao sul do globo, tá? Por quê? A gente está falando aí do clima que tem temperaturas médias, né, sempre negativas, mesmo no verão. A gente pode ver aqui, ó, que o verão é no meio do ano, então a gente está falando do hemisfério sul.
Como que eu sei que é no meio do ano? É onde eu tenho as maiores temperaturas, tá? Quando eu digo maiores temperaturas no clima polar, essas temperaturas continuam sendo negativas, tá bom? Vocês podem ver que no verão, na área de clima polar, eu vou ter menos 20 graus, menos 30 graus. No inverno do clima polar, eu posso ter temperaturas que chegam a menos 80 graus, né? Se for um inverno, um ano de inverno muito rigoroso, eu posso ter temperaturas que chegam a menos 80 graus. E a precipitação, né? Nessa área, ela só acontece na forma de neve, tá? De uma maneira regular durante todo o ano. Então, vocês podem perceber que, apesar de precipitar pouco, eu tenho chuva durante todo o ano aqui, né? Na forma, ou melhor dizendo, chuva não, né? Precipitação na forma de neve. Então, ela acontece aí durante todo o ano, com temperaturas extremamente frias, tá? Além do clima polar, gente, aqui uma imagem de área de clima polar, né? Além do clima polar, nós temos também, antes de falar aqui do clima de montanha, além do clima polar, nós temos um outro clima, que é um clima bastante frio também, que inclusive recebe esse nome, clima frio, né? O clima frio, perdão, gente. Acabou de dar uma falha aqui. Pronto, voltou. Já acertei aqui. Apesar de ser um clima, vou até voltar aqui, né? O clima polar, nós temos também, né, o chamado clima frio, além do clima polar, que é um pouco mais quente do que o clima polar. No clima frio, né, nós temos temperaturas positivas aí no verão, tá? Mas no clima polar isso não acontece. Mesmo no verão as temperaturas são negativas. Clima de montanha, que é aquele que eu estava falando logo no início da aula, né? Os climas de altitude. Vocês podem perceber que no mapa está aparecendo as áreas de grandes elevações, né? Kilimanjaro, Monte Quênia na África, a Cordilheira do Himalaia aqui na Ásia, as montanhas rochosas na América do Norte, a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. São áreas onde vai acontecer o clima frio de montanha ou o clima de montanha, né? Áreas de grande altitude, sempre com mais de 3.000 metros, né? E aí nós vamos ter temperaturas negativas no inverno e positivas, mas muito baixas no verão, né? Então, mesmo no verão, essas temperaturas vão ser baixas, porque o fator altitude vai estar influenciando consideravelmente nesse nosso clima, tá? Uma precipitação regular, chuvas distribuídas durante todo o ano, mas temperaturas bem baixas, negativas na maior parte do ano. E um verão com algumas temperaturas positivas, que podem chegar aí a 10, 15 graus de temperatura positivo somente durante o verão. Mas no restante do ano são temperaturas negativas, porque essa altitude é que vai ser o fator fundamental, né? Clima frio de montanha acontece justamente nessas grandes formações rochosas, nessas cordilheiras, cadeias montanhosas aí, né, com elevações acima de 3.000 metros. Abaixo de 3.000 metros, o que a gente vai encontrar vai depender da área que nós estamos. Se estivermos na área de clima tropical, nós vamos encontrar o tropical de altitude, né? Agora, uma montanha na área de clima tropical pode ter esse clima frio de montanha. Se ela tiver mais de 3.000 metros de altitude, o clima que vai acontecer não é o clima tropical de altitude, é o clima frio de montanha, né? Porque aí a gente já vai estar falando da montanha. Temos aqui também o clima temperado, né? Esse clima, ele vai ficar ali, né? Acima ou abaixo dos trópicos, tá?
entre os trópicos e os círculos polares, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, tá? Então, ele está aqui, ó, entre o círculo polar e o trópico, predominando nessa região, entre essas duas linhas imaginárias do nosso planeta. O clima temperado, ele vai ser marcado, né, por um inverno bem claro, bem rigoroso. No clima temperado, a gente consegue ver as 4 estações do ano bem definidas. Outono, verão, primavera, inverno. A gente consegue ver as 4 estações do ano bem definidas. Nós temos chuvas concentradas no verão, né? Como a gente pode ver aqui, né? O clima temperado, ele também vai ter algumas variações, né? Eu tenho o temperado continental, eu vou ter algumas variações do clima temperado. Então, dependendo dessas variações, né? Se eu tiver o clima temperado continental, clima temperado oceânico, clima temperado mediterrâneo, vai haver uma variação aí na temperatura e na distribuição de chuva. Clima temperado continental é mais seco, porque você tem a influência da continentalidade. Clima temperado oceânico e mediterrâneo já são climas que têm um pouco mais de umidade, né? Então, você vai ter alguma dessas variações acontecendo também no clima temperado. Importante destacar aqui, inverno rigoroso, um verão com temperaturas altas, primavera, outono, as estações do ano são bem definidas, né? Essa imagem é para mostrar que nas áreas em que acontece o clima temperado, você consegue ver a árvore, por exemplo, né, a sua vegetação, dando os sinais da estação do ano em que você está. Então, você tem o inverno, você tem o outono, você tem o verão, a primavera, tudo bem marcado, né, nas áreas onde acontece o clima temperado, tá? Clima mediterrâneo. Esse clima é encontrado principalmente nas áreas que fazem limite, né, com o mar Mediterrâneo, tá? E vai ter aí uma influência muito grande da dinâmica, né, do mar Mediterrâneo, das massas de ar que se formam. Tem um inverno, né, bastante rigoroso, tá? Tem um inverno com temperaturas bem baixas, realmente. A gente pode ver aqui, ó, que as menores temperaturas estão no final do ano. Então, a gente percebe que nós temos um inverno, né? Mais chuvoso também, né? Então, no caso do clima mediterrâneo, o inverno é mais chuvoso, tá? Do que o verão. Nós temos um verão mais seco, tá? Temperaturas bem mais altas, você pode ver que mesmo no inverno, as temperaturas continuam elevadas, não são temperaturas negativas. Isso não significa que não possa fazer temperaturas negativas, tá? Pode sim, mas a média de temperatura no clima mediterrâneo é de entre 18 e 25 graus. Então, você tem um inverno que não é tão intenso, com temperaturas tão baixas, mas é um inverno bastante chuvoso, né? E um verão bem mais seco. Aqui uma imagem de área onde acontece o clima mediterrâneo, tá? Galera, sei que foi extenso, né? A gente tem aí já temos mais de 40 minutos de aula, mas é importante falar, né, das características de cada um desses climas para vocês tentarem entender, tá? Tem exercícios, né, que se encontram na página 283 e 284. Vocês podem tentar fazer, que eu vou trazer essa correção numa próxima aula, tá? Antes da gente falar sobre entrar na unidade 3 do livro de vocês, e na unidade 4, que vai falar de vegetação e de algumas questões, fenômenos climáticos, façam esse exercício aí da página 283 e da página 284. Não precisa me mandar, basta fazer e na próxima aula eu faço a correção aqui com vocês. Beleza? Fiquem bem, obrigada e até a próxima.